Graça e paz, irmãos. Eu vim hoje deixar uma palavra do Senhor. Estamos no distanciamento social por causa do coronavírus, mas eu acredito que esse distanciamento é apenas físico. Como igreja, nós estamos em comunhão e eu quero trazer uma palavra que está no meu coração. Lá em Abacuque, no capítulo 1. Abacuque está questionando o Senhor por que de tanta violência, por que de tanta corrupção, tantos males que ocorrem, né, ali no meio do povo hebreu. E ele começa a questionar até quanto tempo o Senhor irá permitir este mal. E no capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 5, né, até o versículo 5, não, até o 4, ele faz esses questionamentos, ele conta o que está acontecendo ao Senhor, né? Da corrupção, da maldade, de todas as coisas. Enfim, ele questiona a Deus, ele pergunta a Deus, ele busca a Deus. E aí, então, possivelmente angustiado, né? Vendo a situação do povo, vendo a situação em que ele estava ali vivendo. E não é diferente do nosso meio, nós estamos realmente muito angustiados em função, às vezes, se não estivermos atentos a ouvirmos a Deus, se não buscarmos ao Senhor, com certeza nos permitiremos estar, assim, angustiados. E nesse momento de crise, de busca, é um momento que o Senhor responde, sim. O Senhor responde às nossas inquisições, Ele acalma os nossos corações. Nós estávamos ontem fazendo culto de família, né? E a minha mãe deu uma pequena palavra e Deus trouxe para ela o Salmo 119, no versículo 75, e eu tive assim recebi no meu coração uma resposta de Deus muito profunda acerca de tudo que nós estamos vivendo. E nesse versículo 75 que diz assim: Senhor, sei que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. E nós fomos observar em outra versão e diz assim: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a tua fidelidade me afligiste. Então, como pode Deus, ao nos afligir, estar promovendo sua própria fidelidade? Né? Como poderia Deus, trazendo aflição ao povo dele, estar sendo fiel nesse momento? É esse o sumo da situação que nós vamos viver aqui em Abacuque e que eu vejo que nós estamos vivendo hoje aqui, não só no Brasil, mas no mundo. Essa situação em que o Senhor está afligindo o povo dele, mas eu acredito que por fidelidade, eu acredito que por amor a esse povo, o Senhor tem permitido, e são coisas que estariam por vir e que nada nem ninguém pode mudar. Existe uma cronologia escatológica e que as coisas têm que acontecer e a gente vai ver isso mais adiante. Então ele, ao indagar a Deus a respeito da situação em que ele vivia ali com o seu povo, e ele perguntava a Deus até quando Deus iria permitir esse mal. E Deus dá a primeira resposta dele, que nós vamos ver aqui a primeira resposta de Deus no livro de Abacuque, que é no versículo 5, Deus responde. Deus traz essa resposta para ele. Ele fala assim, ó: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Admirai-vos porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Uma obra tão grande, uma obra que tem uma versão na NVI que fala: pasmem, fiquem atônitos com essa obra, né? De tão forte que é essa obra. E nós ficamos a imaginar, mas que obra seria essa? Quando o profeta pergunta a Deus o que ele vai fazer, o que está acontecendo, o que ele está permitindo, e ele diz: farei uma grande obra. E nessas expectativas, Deus fala para o profeta qual seria a grande obra. Que ele estaria trazendo os babilônios, isso ele fala no versículo posterior, para que numa cruel e impetuosa marcha por toda a extensão da terra, os babilônios iriam se apoderar de todas as moradias que não lhes pertenciam, enfim,
iria acontecer o cativeiro babilônico, e o Senhor estava comunicando isso ao profeta dele em forma de resposta, dizendo a ele, olha, a grande obra que eu vou fazer é isso, eu vou permitir que os babilônios, né, os caldeus, na verdade, o caldeu é babilônio em hebraico, né? Então, assim, são sinônimos. Os caldeus, eles iriam invadir a superpotência da época, que estava dominando todas as nações, com uma violência, com um exército, com poder bélico muito grande, e invadindo com violência, roubando e dominando, levando prisioneiros, enfim, se apoderando de todas as coisas como o grande império do momento. E foi a resposta de Deus. Então aí a gente está numa situação que a gente pode até fazer aqui um paralelo com o coronavírus. Estamos vivendo uma sociedade com tantos problemas, numa conjuntura econômica difícil, com situações politicamente difíceis. Enfim, nós vivemos momentos em que o homem anda angustiado, depressivo, muitos males da alma, né? E de repente, em meio a essas questões todas, procurando Deus, é como se Deus respondesse, então vou mandar uma grande obra. E essa grande obra vai ser um vírus que vai ter o potencial de contaminar todas as nações e que vai deixar todo mundo, através dessa situação, isolado, e suas situações vão emergindo de dentro de si, as suas angústias, as suas ansiedades, os seus medos. Outros conseguem elaborar melhor essas questões e aí ficam na sua casa e reorganizam o seu mundo a partir desse dito isolamento. Mas é uma circunstância que não é tão naturalmente entendível. Como? O profeta clama a Deus e Deus tem como resposta que haverá o cativeiro babilônico, que os babilônios vão invadir Jerusalém, vão destruir tudo e o povo será prisioneiro, levado cativo, e a desgraça chegará na nação. E aí eu volto a um versículo 119, no versículo 75, quando Deus disse que ele afligiria, que nós estávamos sendo afligidos porque ele estava sendo fiel, né? Eu fui ao ser afligido, descobri que tu és fiel e me afligi. Porque através dessas situações o Senhor tem preparado em seu panorama algo muito importante para as nossas vidas. E todas as coisas, mas todas as coisas estão no seu absoluto controle. Nada está passando despercebido aos olhos de Deus nessa situação em que cada um de nós estamos vivendo. Quando ele sabe da resposta de Deus, o profeta, que a grande obra seria essa marcha dos caldeus contra o povo hebreu, ele tem uma outra questão. Ele levanta para Deus uma outra questão e ele pergunta para Deus assim: como tu podes usar? Tu queres um Deus tão justo? Usar uma nação pecaminosa, muito mais perversa, para castigar o seu povo escolhido. Como? Ele não entende. Ele não entende, ele não está entendendo esse critério de Deus. E ele, mais uma vez, ele questiona. Ele pergunta, ele busca de Deus. E ele fala para Deus: olha, enquanto você não me responde, eu vou me posicionar aqui numa torre de vigília. E essa torre, ela é simbólica, né? Ela é simbólica, dizendo: estarei esperando você me responder. Estarei atento às suas respostas. Estarei atento ao que você quer me falar, né? E ele fica aguardando a resposta de Deus. E mais uma vez o Senhor responde ao profeta. E ele diz a ele lá no verso 2 do capítulo 2. Ele fala: então o Senhor me respondeu, disse Abacuque. Escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que quem passar possa ler. Interessante, né?
Deus responde assim, olha, você vai falar para todo mundo agora que a Babilônia vai invadir, que a Babilônia vai destruir, que a Babilônia vai arrasar, que a Babilônia vai tripudiar, que a Babilônia vai maltratar, vai matar, vai escravizar. Avisa para todo mundo a minha grande obra. Avisa. E os mensageiros deixa bem alto para que vire uma mensagem muito clara para todos. O Senhor está falando de forma muito clara. O Senhor está falando de uma forma inequívoca, né? E está fazendo de cada um de nós anunciadores mesmo das coisas que está se passando nesse momento, né? E no verso 3, isso fica bem mais claro, no verso posterior, quando ele fala assim, ó, porque a visão é ainda para um tempo determinado e até o fim falará. Eu gosto de uma versão, que é a NVI, que diz assim, ó, uma visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim. E realmente, irmãos, eu quero aproveitar aqui esse momento para colocar, porque nesse momento em que no versículo 3 ele fala a visão do fim, essa visão do fim, ela também nos está se referindo ao final dos tempos. Então, muitas coisas, muitas obras que vão acontecer, e aqui é um texto profético, sim, que ao mesmo tempo que fala da invasão de Babilônia, fala também desse tempo final. Então eu quero aproveitar para falar rapidamente do calendário escatológico, para nós entendermos onde nós estamos nesse pedaço desse calendário, onde nós nos encontramos. Vamos começar pela primeira vinda de Jesus. Jesus veio em carne, e aí Jesus curou, Jesus ensinou, Jesus fez a obra dele aqui na terra, ele foi crucificado e ressuscitou, né? E nesse tempo que ele estava aqui, lá em Mateus 24, ele prediz o futuro. É aquilo que a Bíblia chama de o princípio das dores. E ele prediz esse princípio das dores, onde haverá guerras, rumores de guerra, esses serão os sinais. E a fome, e terremotos, e perseguição, falsos cristos, enfim. Esses sinais são o que hoje nós estamos vivendo, né? Lucas completa falando das pestes, infecções bacterianas. No caso, nós estamos vivendo aqui uma infestação que é por ordem virótica, né? Mas que pode ter complicações infecciosas de infecção. Então, assim, é o tempo que nós estamos vivendo. É esse tempo de guerra. E a gente tem visto muitas guerras nesses tempos. Nós temos visto ao longo desse tempo, desde que Jesus proferiu essas palavras lá em Mateus 24, se cumprindo essa palavra, a fome proveniente das próprias guerras. A gente ainda tem nós temos milhões de pessoas que passam fome na face da terra. Nós temos terremotos. Em 2010 tivemos um terremoto no Chile, uma escala alta. O máximo suportável seria até 10, né? Na escala, ela não tem limite, mas chegou muito próximo e abalou muito. Tivemos milhões de pessoas que morreram ao longo desses terremotos, desses tsunamis, que a crosta da Terra ela foi abalada, né? E é na crosta que tem alimentação, onde tem a vegetação, onde tem tudo, e nesses tsunamis ela foi abalada. Então, assim, nós temos várias situações que apontam para esses sinais que Jesus fala no capítulo 24. Ele estava ali com seus discípulos e ele estava exortando os líderes religiosos. Ele estava falando para aqueles líderes religiosos da hipocrisia, quanto eles eram hipócritas. E ele mostrava aquele templo, que era um templo lindíssimo, com pedras que pesavam toneladas, pedras de 12 metros de comprimento. Estava ainda se concluindo a construção desse templo. E ele disse, não ficará terra, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava falando que a Babilônia, ele estava falando que seria invadida. Também Jesus fala sobre isso. E só que seria por Roma, enquanto Abacuque, a invasão que ele disse era por Babilônia, e que seria a invasão por Roma. E todo aquele templo, toda aquela beleza, ela iria cair por terra. E aí os discípulos o questionam a ele, mas quando virá essas coisas? E ele fala desse princípio das dores, do que acontecerá.
numa palavra para os finais dos tempos. E logo depois desses princípios das dores, que é o momento em que a igreja está no calendário de Deus, no calendário de Deus, no calendário escatológico de Deus, nós estamos aqui, no princípio das dores. E então chegará, né, mais adiante o anticristo. E depois do anticristo, o arrebatamento. Existem posições que acreditam que nós, os cristãos, não passaremos pela grande tribulação, que seremos arrebatados antes, e outros que acreditam que passaremos pela tribulação. Tem aqueles que acreditam que só chegaremos a uma parte da grande tribulação, mas enfim, importa que estejamos preparados. E haverá o arrebatamento, a igreja sobe. A igreja sobe, existirá a guerra do Armagedon. Nós sabemos que a besta, o falso profeta, será lançado no lago de fogo. E por fim a igreja sobe, arrebatada. Depois a igreja desce e ela vem para a terra. E aqui na terra com Cristo vai reinar 1000 anos. E aí que ele vai reinar mesmo. Vai reinar da forma que o povo esperava. Quando ele chegou na primeira vinda, que achava que Jesus vinha reinar para libertar o povo da escravidão de Roma, mas ele não veio. Ele veio estabelecer o reino dentro de nós. Ele veio estabelecer o reino nos trazendo a salvação. E a sua morte vicária trouxe essa salvação. Mas quando ele chegar 1000 anos atrás, com a igreja que vai descer para reinar com ele, vai ser um reino onde não haverá influência do mal, onde o reino só Jesus e os justos estarão reinando. Nesse tempo Satanás estará preso, porque ali no Armagedon ele foi preso, e ficar preso por 1000 anos, que é o tempo que a igreja vai reinar com Cristo. Depois ele será solto, por um breve período de tempo, tentará enganar as nações. Em seguida a isso, o que acontece é o julgamento. Então, é o livro da vida, que há de se abrir, né, o juízo final, o trono branco. Nesse julgamento, aquela igreja arrebatada não vai estar passando por esse julgamento, mas aqueles que vieram da tribulação, aqueles que receberam a marca, eles vão para o lago de fogo juntamente com Satanás, porque Satanás nesse momento ele é lançado no lago de fogo e julgado, portanto, e aí então nós iremos para a eternidade. Feito rapidamente essas pinceladas dentro de um calendário, para que nós possamos nos situar a respeito mesmo de onde nós estamos vivendo hoje, né? Que é no princípio das dores, mediante a essa situação, uma situação mundial do coronavírus, que marca que Deus está agindo em todos os lugares da forma que Ele quer, e que essa aflição é a prova da fidelidade de Deus, como o salmista fala. E como ele responde para Abacuque: ao teu sofrimento eu vou responder com outro sofrimento. E é o que está nos acontecendo. Em meio a tantas situações que já vivíamos, nós recebemos agora então essa nova situação, né, desse vírus, que trouxe cada um com suas particularidades. Nós temos visto que é uma comoção social muito grande, porque pessoas pararam de produzir, pararam de ter seu dinheiro. Existem pessoas que estão com depressão, pessoas, todas as espécies de sofrimento estão agora vindo à tona em meio a essa situação. E o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Às vezes você pode estar ali chorando como o profeta Abacuque, interessado em saber de Deus o que está acontecendo, como pode uma comoção mundial, como pode as pessoas estarem isoladas. Eu já, toda a minha vida, eu tenho 58 anos, eu jamais vi algo semelhante das pessoas não poderem sair de casa, né? Das pessoas não poderem se comunicar uma com as outras. Isso é algo que eu nunca vivi aqui no Brasil. Eu sempre vi nas outras nações, sempre vi isso nos períodos, né, pré-guerra. A gente vê, a gente sabe, ouve falar, mas estamos vivenciando uma situação completamente diferente. As pessoas têm medo da falta do alimento, de ficarem doentes, têm medo de pegar o vírus. Existem pessoas vulneráveis físicas, vulneráveis emocionalmente. É uma consternação mundial. E em meio a tudo isso, o Senhor está dizendo: eu estou fazendo isso porque eu sou fiel.
Eu sou fiel a você. Eu estou trazendo essa aflição porque eu sou fiel. Este ponto no mapa de Deus, mínimo que nós estamos vivendo hoje, ele não é solto. Ele é totalmente planejado por Deus. Faz parte de todo um volume de uma história que vai chegar até o final, na eternidade, com Ele. Tudo isso. Existe nesse momento um operar, imagem de Deus, tremendo na vida do povo dele. Não temos noção das grandes coisas que Deus está fazendo por meio desses acontecimentos. É a grande obra sendo tratada. E o interessante é que Abacuque, ele ouve, né? Ele ouve o que está acontecendo, ele recebe a resposta de Deus, porque quando Deus fala, ele fala, mas por que tu usaria uma nação tão perversa para tratar com o teu povo? E Deus fala assim, Deus fala para ele, não, mas eu vou também no meu tempo tratar com essa nação. Eu tenho os meus ases, ele tem 5 ais. O ais, ela era violenta, e Deus ia trabalhar, ia tratar com a Babilônia. Era uma nação perversa, uma nação idólatra, uma nação mundana. Então Deus ia tratar, né, com ela. E por fim ele entende algumas coisas e ele faz uma outra oração. Então ele pede avivamento. A famosa oração que ele fala assim, ó, ele fala assim, ele pede o avivamento no capítulo 3 do seu livro, e a boca fala assim, ó Senhor, a tua palavra eu ouvi e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E aí, ele pede avivamento. Que avivamento seria esse que ele estava falando ali? Ele estava falando das grandes obras que o Senhor tinha feito para o povo no passado, os grandes milagres, era reconhecido o grande Deus, e ele queria que Deus trouxesse de novo esse grande mover, como foi o Mar Vermelho, as grandes guerras que Deus venceu. Traga de novo, aviva a tua obra no meio de nós, faz alguma coisa no meio do teu povo, faz de novo essas obras, Senhor, né? Faz de novo essas obras. Mas se tu não fizeres, se ele chega à conclusão, né? Se tu não fizeres, ainda assim eu estarei te adorando. Ele fala no versículo, que um dos versículos que eu considero mais lindo da Bíblia. Ele fala que mesmo que, porquanto que ainda não figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Veja só, querido, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, independente da resposta de Deus, o profeta já estava disposto a entender que ele fazia parte desse plano, assim como eu e você, e que ele não deixaria de amar e de adorar e de glorificar o Deus da salvação dele, porque ele confiava que mesmo que ele não estivesse vendo, mas ele confiava que Deus estava no controle de toda a situação. E é isso que eu creio. Eu creio fortemente que o Senhor está no controle da situação nas nossas vidas. Eu creio que nenhum dos filhos deles vão ser desamparados nessa crise. Eu creio que mesmo na situação mais difícil, mesmo na situação em que você esteja desamparado, até aquele mesmo que porventura foi contaminado por esse vírus, não interessa a situação, não interessa o caos, não interessa, sabe por que não interessa? Porque essa é a grande obra que Deus está fazendo dentro de nós e por nós. Deus, eu acredito que Deus está avivando a igreja dele em toda a face da terra. O que está acontecendo é um avivamento mundial. E eu acredito que a mensagem vem para o povo de Deus. Porque o povo de Deus é quem reconhece os sinais. O povo de Deus é quem reconhece os sinais. E nós reconhecemos que algo está acontecendo. Reconhecemos que algo de muito forte é marcando este tempo
que nós estamos vivendo agora e que nós temos que buscar de Deus verdadeiramente como nos posicionar, né? Como nos posicionar. Quando Abacuque esperava a resposta de Deus, ele se posicionou simbolicamente numa torre de vigília, né? Ele estava esperando, observando a resposta de Deus sobre as suas orações. Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Precisamos buscar do Senhor entendimento. É tempo de parar, é tempo de reorganizar os nossos pensamentos, nossas vidas, a nossa vida familiar, a nossa estrutura na terra como pessoa, como nós estamos vivendo, quem eu sou, o que eu estou fazendo da minha vida. Será que eu estou vivendo um nível grande de estresse? Será que eu estou vivendo o que Deus tem para mim? Será que eu tenho me abastecido do poder de Deus o suficiente para suportar esses tempos difíceis? Será que verdadeiramente o Senhor não está nos chamando para voltarmos para dentro de nós mesmos e buscarmos em nós essa força que vem através da fé? Sabe, esquecer um pouco desse mundo exterior, esquecer um pouco das lutas externas tão brávias que nós enfrentamos todos os dias, cada um com seu cotidiano, com sua realidade, com seus sonhos, com suas dificuldades, adversidades. Esquecer tudo isso, sabe? Esquecer de tudo isso e entender que Deus está operando, mas está operando profundamente. Está operando e é algo que tem um reflexo na eternidade. Tem um reflexo na sua qualidade de vida com Deus daqui por diante. Tem reflexo no calendário escatológico de Deus, porque Deus é um Deus organizado. As coisas estão acontecendo e todas as coisas hão de acontecer. Nenhuma delas há de se furtar. O desespero do profeta Abacuque não demoveu o Senhor quando ele disse: vou fazer uma grande obra, mandarei a Babilônia, essa nação perversa, com esse exército, para aniquilar com vocês, os hebreus. Vocês serão cativos. Era a grande obra, era a resposta. E é a resposta que Deus tem para cada um de nós. É a resposta que Deus tem para todo mundo. A igreja está vivenciando o mesmo momento e é tempo de alerta, de despertar, é tempo de entender, é tempo de buscar respostas sim, é tempo de aceitar respostas sim, é tempo de entender que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós precisamos ter os nossos olhos nos alegrar no Senhor. Nós temos que nos alegrar no Deus da nossa salvação, porque nós conquistaremos sim. Sabe, essa geração é uma geração que tem se furtado de estudar a respeito do arrebatamento, a respeito das coisas atemporais, a respeito das coisas eternais, que são as coisas que valem, são as coisas que valem. Porque tudo isso passará, tudo isso passará, tudo isso ficará como escombro. E eu quero te dizer que o Senhor está trabalhando no seu interior, para te levar a um nível maior de santidade, a um nível maior de compreensão da palavra dele, a um nível maior de relacionamento com você mesmo, com Deus e com o outro. O que Deus está fazendo na sua vida é profundo nesses dias. Esta obra que ele se refere, porque um vírus para Deus não é nada. Deus poderia exterminar com esse vírus, lógico, mas tudo o Senhor tem permitido, porque faz parte do calendário de Deus, para que chegamos ao ponto final, aonde Deus vai chegar com toda a humanidade. Foi muito bom, irmãos, estar com vocês. Eu espero sinceramente que nesses dias você entenda que são dias muito especiais, são dias que Deus reservou para você, para que você entenda que o propósito dele é maior do que tudo, que o propósito de Deus, ele engole toda a terra. Deus é soberano, Deus é grande, Deus é poderoso. E eu acho interessante que no último versículo do livro de Abacuque, eu gosto muito quando ele diz assim: ó Senhor, ó soberano, força minha, tu fazes os meus pés como do servo,
faz-me andar em lugares altos. Pois é, não importa, o Senhor nos fará andar em lugares altos. O Senhor nos fará alçar voos. O Senhor depois nos fará entender, nos fará compreender, nos fará agradecer ainda mais. O Senhor nos fará parte desse projeto glorioso dele com entendimento, nos dando entendimento. O Senhor nos mostrará esse projeto. Ele não tem obrigação nenhuma, ele é Deus, mas ele está nos mostrando o projeto dele, que estava profetizado na palavra dele, que não mente. Está ali tudo escrito, data por data, tudo acontecendo conforme Jesus predisse. Em Mateus 24, tudo acontecendo, e nós estamos vivendo esse período, um período que não pode deixar de existir, não pode ser anulado no calendário de Deus. Jesus profetizou, Jesus predisse, não tem como voltar atrás. Estamos vivendo para uma marcha, esse calendário é uma marcha, essa dor, esse coronavírus, esse problema, seja lá o que for, é uma marcha que está indo em encontro à eternidade. Está indo para um lugar onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes. E é lá que o Senhor estará nos esperando. Por isso, olha, agradeça por tudo, porque com certeza Deus tem coisas grandiosas para vocês nesses tempos, ainda que nós não possamos perceber. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, proteja, livre de todo mal, que a tua casa seja uma casa de paz, uma casa de amor, uma casa onde o Senhor esteja presente todo o tempo e que o refrigério venha sobre a vida de cada um, independente das circunstâncias, e que possamos dizer como o profeta, não importa, pode acontecer tudo, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima.